Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio maravilhoso do RS Podcast e hoje estamos tendo a honra de receber o pessoal do Jurídico Diz que Pode. Estamos aqui com o Robinson, a Cláudia e também estamos com uma visita super especial, né? Então a gente tem aqui hoje o João e ele vai trazer pra gente muitas novidades e um assunto muito relevante que a gente está conversando aqui hoje o dia inteiro, que é o marketing, né? Para o pessoal que trabalha para o ramo condominial, né? Então, para a sindicatura. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo. João, qual que é a sua dica principal para quem está iniciando agora e está muito interessado em fazer marketing para a área da sindicatura? Olha, Wendy, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui nessa excelente empresa e com esses amigos aqui, né? Já se tornando amigos, né? Com tudo que a gente tem aqui a fazer. Eu acho assim, a primeira coisa mais importante que toda pessoa que quer iniciar uma carreira em qualquer coisa, mas falando assim, desta área da sindicância e tal, o importante é você primeiro saber o seu público-alvo. Parece às vezes que é uma coisa extremamente simples, né? Mas a grande premissa aqui é você entender, primeiro, aquele lado emotivo da pessoa, saber quais são os problemas que a pessoa tem, o que ela busca, porque quando você é um bom vendedor ou você é um bom profissional, você deseja se tornar, ao você adquirir esse conhecimento e ver o que a pessoa necessita, você consegue direcioná-la da forma mais eficaz. E hoje a gente vê que todo mundo que inicia no mercado, principalmente se a pessoa quer empreender, quer principalmente também construir uma carteira, a própria carreira como um todo, ela precisa ter, acima de tudo, do conhecimento, ela precisa ter o afeto pelo próximo. Então, entender como que a pessoa se sente com aquilo e como que você vai impactar de forma positiva na pessoa. Então, você, primeiramente, trabalhar o seu lado pessoal, desenvolvimento pessoal, eu acho que é o pontapé inicial para qualquer tipo de carreira. Se conhecer, né? Exato. O autoconhecimento para saber conhecer e atender o próximo. E do ponto de vista jurídico, pessoal, Robinson e Cláudia, o que vocês pensam? Wendy, obrigada pelo convite, pela RS, por essa oportunidade. A gente está muito contente, muito honrada de estar aqui dividindo a mesa com vocês, com o João, com o Robinson, que é o meu parceiro, né? Meu sócio lá do podcast do Jurídico Diz que Pode. Então, essa questão da parte jurídica, ela também é muito sensível e muito importante para o síndico, né? Então, já vou até puxar a sardinha para o nosso lado, que o síndico tem sim que ter uma assessoria jurídica justamente para ele se acautelar, ele ser bem orientado do que ele pode, do que ele não pode fazer para evitar problemas futuros, né? Não deixando de lado que o síndico ele tem uma responsabilidade, ele responde civil e criminalmente por seus atos, né? E dentro disso também existe a publicidade do que ele faz dentro do condomínio, né? Envolvendo também Sim. a parte do marketing, caso o síndico hoje, né? Que eu digo que não é mais para amadores, né? A sindicatura não tem mais lugar para amadores. Então, hoje, como está sendo cada vez mais profissionalizada, tem muito mais recursos, muito mais informação. Então, eu digo, quando você sabe mais, você erra menos, né? Então, o síndico ele tem que realmente ter um aparato, ter uma assessoria, ter colaboradores em torno da sua sindicatura para poder melhor assessorá-lo e tomar as melhores decisões. E, claro, logicamente, dentro da publicidade, do marketing, que ele, caso queira fazer, realmente tem regras e ele precisa se acautelar disso também. Perfeito, Robinson. O que você também acha sobre essa questão que hoje a gente está acompanhando muitos síndicos profissionais, né, que estão fazendo divulgação em massa de muitas informações dos condomínios, tira foto, às vezes tira foto de uma reunião de conselho e publica. Isso pode ou não pode? Aí é aquela brincadeira, né? Que a gente fala, depende. Depende. O que vai estar acontecendo nessa situação? Antes de qualquer coisa, agradeço a oportunidade aqui com vocês, com minha colega Cláudia, João, conhecendo hoje, o Andy, revisitando, Sim. que já participou do nosso podcast também. Agora, sobre a parte do síndico, dele ter o marketing dele, é óbvio, tem que ter. Só que ele tem que diferenciar o que é o pessoal dele e o que vai fazer referente a ele, a administração que ele está executando e os próprios condôminos, na qual ele tem que dar o feedback daquilo que está acontecendo. Quando se é feita uma obra, é piscina, é pintura, é manutenção, o condomínio vê o que está acontecendo. Mas mexeu com a parte administrativa, parte de segurança, não aparece em lugar nenhum. Ele se dá conta quando falta o serviço. Mas quando está tudo correndo bem, ele não sabe
quanto, o que está custando e quem gerou e qual a equipe que está ali. Que muitas vezes é muita parte eletrônica, Sim. é câmera, isso, aquilo, outro, só que ele não vê quem está por trás das câmeras, fiscalizando, gerenciando e monitorando. Perfeito, perfeito. E essa questão do marketing, né, a gente até estava comentando agora há pouco, então a gente até conseguiu dividir. Assim como nas empresas existe o endomarketing também pode ser apresentado por um condomínio, né? Então, como a gente estava conversando, um grupo de moradores com o WhatsApp, por exemplo, onde são mostradas todas as melhorias, né? O antes e o depois. É válido? Com certeza, com certeza. Só que fica aquele negócio, ele está mostrando para o condomínio, ou seja, qualquer imagem, qualquer morador, criança que venha aparecer ali, está dentro daquela célula, está dentro daquela comunidade, daquela vizinhança. E externar isso jamais. Na verdade, só complementando o que o Robson falou, existem as questões dos dados que são sensíveis dentro de um condomínio. E imagem é um dado sensível. Então, ele deve evitar, evidentemente, a exposição dessas imagens, principalmente de crianças, de moradores, para que ele não seja responsabilizado por esse vazamento, né? A gente fala como um vazamento. Por isso que hoje não, já tem, a LGPD já está vigorando há algum tempo, né? Que traz essa limitação do que pode e o que não pode ser feito e as consequências desse vazamento, né? Sim. Então, o síndico, quando ele quer fazer um antes e depois, eu acho super válido, eu acho que isso valoriza a gestão dele, demonstra que realmente a transparência do que ele está fazendo, demonstra o bom trabalho que ele está executando, né? E para os moradores é muito positivo. Enquanto ele mostra como ficou uma piscina que estava ali deteriorada, mal cuidada, e aí na gestão dele ele melhorou, o antes e depois é excelente, né? Isso valoriza o patrimônio. Mostrou a diferença que ele apresentou, mostrou a né? diferença. Agora, o que ele não pode fazer é fazer esse registro com pessoas em volta, né, comprometendo essas imagens e publicar nas redes sociais. Isso já não é indicado. Não é indicado, porque essas pessoas não autorizaram, a não ser que ele tenha uma autorização formal de direito de imagem daqueles moradores. Caso contrário, eu não aconselho, porque isso realmente pode vir a dar muito problema para o síndico. A gente até estava comentando, João, um termo que você tinha falado lá embaixo, como que é? Que vocês tinham falado sobre o livro? Um caso De real? ocorrência. O livro de ocorrência, né? Não, um caso real, quando a pessoa ela dá um testemunho. Um testemunho. Declaração. Uma declaração de contentamento. Então, isso pode ser utilizado, por exemplo, eu sou síndica, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp particular. Falando sobre a minha gestão, sobre a diferença que eu estou fazendo no condomínio, eu posso dar o print dessa mensagem e postar? Tem algum problema em relação a isso? Olhando do lado do marketing, é viável, não é? Para salientar tudo isso, a gente tem que primeiro partir de um pressuposto, né, que quando você envolve a internet, você não só com a internet, mas quando envolve a internet, você trabalha com conteúdos que eles são muito sensíveis, né, digamos assim. Infelizmente ainda não tem muitas regularizações na internet para voltado na questão do LGPD, por exemplo, né? E a gente sabe que todos os bancos de dados que armazenam essas informações dos clientes ou qualquer outra empresa, qualquer coisa que seja, é muito fácil acesso, porque poucas pessoas ou não querem ou não desejam fazer um investimento para ter um banco de dados, para poder ter essas informações resguardadas de alguma forma, ou simplesmente elas fazem vendas de produtos e com a captação dessas informações desses clientes, eles acabam tendo, meio que burlando de alguma forma o sistema e adquirindo essas informações de forma ilegal. Mas, para responder a sua pergunta, se não tiver o conhecimento, o aval da pessoa que está fazendo isso, o conhecimento da pessoa, o ideal seria que não poderia fazer. A gente sabe que o tactível, né, é diferente da teoria, infelizmente, por enquanto, né? Até para puxar também um gancho voltado na questão do endomarketing, até a primeira pergunta que você fez para mim, qual que é o primeiro posicionamento que um síndico que ele tem que ter para poder iniciar, para começar a ter a sua própria estrutura? Todas as pessoas elas pensam apenas no cliente. Se você é um empreendedor, se você tem uma empresa, nós sabemos que quanto maior o seu posicionamento diante da sociedade, maior a sua responsabilidade como pessoa e como empresa. A RS, obviamente, sabe muito bem disso e presta um serviço excelente.
digamos de passagem. Você, seu empreendedor que você trabalha também o seu endomarketing, o que é esse endomarketing, né? Na palavra crua, basicamente você voltar todos os seus pensamentos para a sua estrutura interna. Então a gente falar de funcionários, a gente falar de bens. Então é importante também ir salientando para todas as pessoas que querem iniciar essa carreira, além de trabalhar o seu desenvolvimento pessoal com as pessoas, também trabalhar a questão dos funcionários, se assim deseja ter. Então, por exemplo, trabalhar a pesquisa de satisfação para dentro da empresa, para ver como que os funcionários estão sentindo, se eles gostam da infraestrutura que eles estão trabalhando, porque a gente sabe que tem muita gente que até suporta o lugar, mas não gosta. E a gente sabe que esse não é o ideal. A gente quer profissionais exemplares e profissionais que gostam do que estão atuando. Estejam felizes, né? Que é o nosso caso aqui na RS. Exatamente. Então, você tendo todos esses compilados, eu acho que é um passo extremamente importante para você e também para a forma que você impacta a sociedade. E falando um pouco sobre as ferramentas que hoje a gente tem, né, no mercado digital, o que vocês acham que é válido? Quais são as plataformas, né, que é indispensável a presença de um síndico profissional ou algum advogado condominialista? O que vocês indicam? Pode estar em todas ou não deve estar em todas. É importante, por exemplo, fazer mini vídeos e postar. É importante fazer as trends do TikTok. O que vocês sentem? Tem de tudo hoje, né? Eu acho que a palavra-chave é a moderação, o bom senso, né? De tudo que você vai publicar, porque tem de tudo. A internet parece que é um campo sem lei, né? E a gente acaba se deparando com coisas até bizarras, né? Então, eu acho que o profissional, que é profissional mesmo, que quer ter a sua imagem vinculada de uma maneira positiva, ele tem que se posicionar de uma maneira profissional. Então, eu não vejo problema algum o síndico profissional, ou o síndico que é orgânico. Nós, como advogados, a gente faz toda essa propaganda, né, que não é bem uma propaganda, mas a gente leva um conteúdo informativo, né, para as redes sociais. Penso que o síndico tenha que agir da mesma maneira, né, com ética, com responsabilidade, e se ele puder divulgar o trabalho dele, que é disso que ele vive, né, a profissão dele, né, que faça com responsabilidade. Então, evitar exposição de moradores. Não vejo problema ele colocar o antes e depois, eu acho que isso é positivo para a gestão dele. Mas não pode ter a imagem das pessoas. Não pode ter a imagem, né? As plataformas de rede social, desde que bem trabalhada, né? Ele pode explicar até melhor, porque é o expert, né, em marketing. Eu acho que isso é muito positivo até para alavancar a profissão. Legal. Eu pergunto bastante para vocês porque a rede social de vocês, né, que a gente tem acesso, o Instagram, é um Instagram, assim, que eu recomendo muito. Vocês são muito bem organizados, vocês são muito coerentes no tema, né? Então, se vocês estão fazendo a divulgação de um determinado episódio, vocês seguem até o fim e todo mundo compartilha. Então, é louvável o trabalho de vocês. Obrigada. E eu espero que cada vez mais, né, as pessoas possam se inspirar no trabalho de vocês e entregar trabalhos muito parecidos ou até melhores, né? A gente está aqui realmente para desbravar o mundo e apresentar, né, possibilidades da gente enriquecer cada vez mais, né, o nosso segmento, independente, né, da área que for. A gente aqui trabalha com serviços terceirizados, vocês na parte de advocacia, o João ali na parte do marketing. Então, é importante todo mundo ali ter a mesma sinergia, né? Exato. Não, fantástico, né? A gente fica muito agradecida, muito honrado de ter esse reconhecimento de vocês, porque a gente trabalha bastante para realmente entregar uma boa informação, uma informação clara, correta, sem juridiquês, que é o mais importante, né? Porque a gente quer atingir todo mundo, né? A gente não fala para advogado, a gente não está falando com o juiz, a gente fala para todo mundo, né? Então, acho que essa conexão que a gente tenta, eu acho que a gente está conseguindo fazer, está sendo muito bacana, muito positivo. Obrigada. Certeza. Aqui na RS, a gente tem um departamento, né, que é voltado para a parte de tecnologia, onde a gente tem muita questão das câmeras, né? Então, acaba sendo uma incógnita aí muito grande, muitas pessoas têm dúvidas, quem tem acesso às imagens, quem não tem. Eu já sei a resposta, mas eu vou pedir para vocês contarem aí para o nosso público o que é o indicado. Na questão de câmeras de condomínio, isso é muito problemático, né? A gente mesmo vivencia diariamente problemas que chegam para a gente no sentido de, olha, eu queria ver as imagens do dia tal, mais ou menos tal hora, eu quero agora, quero ver. Não, aí o síndico, escuta, eu posso fornecer essas imagens, né? Eu falei assim, mas quem está pedindo é o morador. Ele está na imagem? Não.
Tem até um caso que eu sempre conto, até já contei no podcast, que o marido queria a imagem da esposa que estava saindo do estacionamento, queria saber exatamente com quem ela saiu, a hora que ela saiu, né? Ele estava desconfiado, estava com uma dor de cabeça. Alguma coisa de errado não estava certo, né? Então, ele foi pedir para o síndico. Eu falei, doutor, ele está aqui urrando, ele está muito bravo, muito nervoso. Eu falei, então ele vai pegar a raiva dele e pôr no bolso, porque não tem o que fazer, você não vai fornecer essas imagens, porque essa imagem é da esposa, é dela. Então, é um dado muito sensível. Se ele está desconfiado, então ele que faça um boletim de ocorrência, ele que entra na justiça com uma separação litigiosa e peça para o juiz oficiar o condomínio. Quando chegar esse ofício, a gente entrega. Então, precisa tomar muito cuidado. E aí ele foi? Ele foi. O negócio foi feio. Foi feio. Depois de uns meses, chegou o ofício lá. Falei, agora sim. Agora pode entregar. A gente vai ter que ceder. Pode ser uma autoridade policial, às vezes um furto, alguma coisa que aconteceu nas áreas comuns. E às vezes envolve outras pessoas. Tem outros carros estacionados, claro. né? Em garagem, quando isso acontece. Então, a gente sempre orienta. A pessoa vai, faz um boletim de ocorrência. E aí, no decorrer do inquérito, o próprio delegado pode pedir o ofício. E aí você entrega as imagens para poder fazer a investigação de forma correta, né? Então, imagem é muito sensível, não pode ser entregue para qualquer pessoa. Se tiver a pessoa na imagem, pode até ser que você leve ele na administração e marque só aquele pedaço da imagem que ele está presente, né? Caso contrário, não faz isso, porque senão o síndico pode responder civilmente por isso, por danos, porque está expondo imagens de pessoas. E aquele negócio, né? Tem que ter em mente que aquelas filmagens não é para o indivíduo do condomínio. É pro condomínio, é para garantia do patrimônio. Segurança. Se acontecer alguma coisa do morador no condômino, buscou o síndico, eu preciso da imagem desta noite, qual o motivo? A minha esposa saiu? Não tem. Qual o motivo? A porta do meu carro apareceu amassada. Eu encostei ali 8 horas da noite, estava normal, fui pegar 6 da manhã, estava amassada. Fechou. Aí o síndico vai olhar as imagens, vai verificar quem foi? O que aconteceu? Aquele trechinho. Falou, de fato, foi um carro tal. Quem que é o morador? Fulano de tal. Com base naquela imagem, vai colocar os dois condôminos para conversar. Ponto Aí final. tudo bem, você resolve um problema, né? Exatamente. Mas fora essa situação, melhor não. Exatamente. Eu acho que também vale muito a conscientização geral, né? Então, informativos, comunicação. Né? Então, novamente, nosso endomarketing, né, João? Exato. Comunicação do síndico para com o condomínio, né? É importante, faz a diferença. Olha, faz muito, porque é aquilo que eu ressaltei, né? Quando você trabalha com dados sensíveis, você precisa ser extremamente claro. Quando você trabalha usando a internet, principalmente, você sempre tem que deixar, nem que seja em entrelinhas, né? Mas se possivelmente que seja bem estampado para o cliente, que vão ser guardados muito bem aqueles dados, de acordo com a lei do LGPD. Então, quando você faz um comércio de alguma coisa pela internet, você já tem que ter plena consciência dessa lei e já tem que estar meio que assinada na sua cabeça que se der algum problema, vazar algum tipo de informação que esteja em sua posse, você será responsabilizado por isso. Então não é só aquele oba-oba de simplesmente vende aqui, vende lá e não se preocupa tanto com o cliente, se ele vai receber ou para onde vai esses dados. Você tem que investir em segurança, tem que investir em ter um backup para tudo isso, porque se isso vazar e você for o responsável por isso, pode realmente te acarretar em uma série de problemas. Ou se você tiver um CNPJ, já sabe para onde isso pode ir. Entendeu? Sim, você levantou um ponto muito importante, né? Isso que eu ia falar. A RS, ela faz muita implantação de condomínios novos. Então, é normal, né, que a administradora receba as informações de todos os donos das unidades, né? Quais são os cuidados que o síndico deve tomar? Porque, por exemplo, isso pra gente é um material de suma importância. Porque o nosso porteiro, ele não trabalha ali há muitos meses, há muitos anos. É um condomínio novo. Do zero, acabou de nascer. Então, não tem como o porteiro saber que o João mora ali, que a Cláudia mora ali, o Robinson. Como que é tratado essa informação? Aqui na RS, quando a gente recebe, a gente tem muita cautela. Hoje, a maioria dos condomínios, eles já são implantados através de aplicativo, né? Então, o controle de acesso, ele já é por aplicativo, mas a gente já se deparou com alguns condomínios que é onde a gente foi iniciar o trabalho, que já era um condomínio implantado, que o porteiro tinha realmente uma relação com todos os nomes, sobrenomes, RG, CPF, unidade, assim, aquilo é preocupante
demais. E é mesmo. Né? Então, se aquilo ele tem impresso, eu imagino que o síndico deve ter isso de forma digital. Então, ele também tem que tomar muito cuidado com essas informações, né? Sem dúvida. Essas informações de cadastro, é inevitável você, assim que vou contratar a RS, eu tenho que te passar esse cadastro dos moradores para você fazer todo o planejamento. Agora, esse cadastro que tem nos condomínios, seja ele impresso, o que eu já não aconselho, que tem que estar numa rede, tem que estar dentro de um software seguro. Então, fica muito mais fácil, porque na hora que eu passo esse cadastro para você, você é o controlador desses dados. Então, você vai manejar e você tem a responsabilidade de não deixar esses dados vazarem. Porque se acontecer alguma coisa, eu sei porque eu passei para a RS, eu passei para outra prestadora de serviço, eu passei para o meu jurídico, que são quem tem acesso a uma administradora de condomínio, ela precisa dessas informações, né? claro. Senão ela não trabalha, O né? e-mail para mandar o boleto. Né? Qual é a segurança? O síndico, quando firmar contrato com essas empresas prestadoras de serviço, ele tem que ter a garantia no contrato que elas estão seguindo rigorosamente a LGPD, dizendo que aqueles dados estão guardados, estão seguros, que qualquer problema que dê vazamento, ela se responsabiliza civilmente por aquela informação. Então, a contratação do terceirizado também, o síndico tem que ter esse olhar crítico e ter uma assessoria jurídica para analisar o contrato, para ver se consta essa cláusula. Tá? Se não constar, fazer constar, faz um aditamento, não importa. Até os contratos antigos, depois de estar vigorando a LGPD, muitos contratos foram atualizados, incluindo essa cláusula, porque essa é uma segurança. E pense, o síndico que não tiver esse conhecimento e contratar uma empresa que também vai causar um prejuízo, ele responde. Ah, olha só. Ele responde porque ele não teve a atenção, não levou, ele pode não saber, mas ele contrata alguém para analisar. No caso, um advogado. Vai Então, falar muito assim, importante, síndicos e síndicas, atenção, atenção ao contratar empresas terceirizadas de segurança, facilities, tem que tomar muito cuidado com os muito. dados dos moradores, porque se a empresa não responder, no caso da RS está no nosso contrato, Perfeito. já no modelo padrão. Uhum. E a gente também teve que fazer essa revisão nos contratos antigos e Sim. mandar o aditivo. Mas se não tiver, a responsabilidade é sua. Sim. Então, muita atenção, né? Mais uma, né? Das 300 mil responsabilidades que o Mais síndico tem. mais uma. Nossa, o síndico não é para assustar, né? É uma profissão essencial, ela é importantíssima. Sem o síndico, um condomínio não anda, né? Ele precisa ter o síndico para gerir tudo aquilo. Mas ele também não pode alegar desconhecimento nem ignorância das funções que ele exerce. A importância que ele tem de ter um olhar muito atento a tudo isso para não trazer prejuízo para ele e para a comunidade. Legal. Então, a gente Perfeito. vê que o síndico ele tem que ter uma boa assessoria, né, na parte jurídica, mas a gente também indica que tenha uma boa assessoria na parte do marketing, se essa for a intenção, né? Porque um síndico, a gente sabe que tem 300 mil coisas para fazer, né? Agora, eu vou estudar, vou me capacitar, vou aprender, vou fazer um curso de marketing, vou fazer um curso de geração de conteúdo. Não é mais fácil ele terceirizar isso, Não gente? tenha Não é? dúvida. Não tenha a menor dúvida, porque isso dá muito trabalho. Então, na verdade, né, quando ele quer começar tem muitas pessoas que elas têm um conhecimento básico sobre uma série de coisas, né? Mas quando você quer realmente ter esse tipo de estrutura de forma sólida, é de extremamente importância que você ou contrate uma agência especializada de marketing ou você contrate profissionais qualificados em um determinado assunto. Porque quando você inicia o seu trabalho na internet, falando de redes sociais, quando você quer vender, você tem o trabalho de social media, que é aquela pessoa que ela vai fazer todo o redirecionamento para um público certo, vai criar os posts, por exemplo, para o Instagram, TikTok, que seja. Você tem o trabalho de gestor de tráfego, que é aquela pessoa que vai gerir todos os seus anúncios online. E a gente sabe que quando se mexe com a internet e se mexe com anúncio, todas as informações que você computa lá, elas são importantes, porque você vê que as próprias redes sociais, elas são extremamente restritas com informações. Se você publica alguma coisa que você não deve publicar, ou que ela, de alguma forma, ela vai identificar que vai prejudicar o usuário,
Porque a plataforma ela quer saber do usuário, ela não quer saber do produtor de conteúdo, ela quer saber do usuário. Se o usuário entrou, foi roubado por algum anúncio que ele não gostou, ou enfim, ele acaba saindo da plataforma e ele não volta mais, a plataforma perdeu um cliente. Então, as plataformas elas são muito chatas quanto a isso. E você ter esse profissional para te gerir, para te orientar da forma que você faz, é importante. Então, estrutura de internet você precisa ter. E hoje você trabalha com alguns síndicos profissionais que vendem alguns trabalhos pela internet. Não só no sentido da própria sindicatura, mas principalmente de conteúdo. É isso, né? Isso, exatamente. Eu tenho parcerias com alguns síndicos profissionais que nós trabalhamos com infoprodução. O que são infoprodução? São construção de e-books, construção de, por exemplo, mentorias, ou talvez chamamos de masterclasses, né? Que são basicamente aquelas aulas simples que vai ensinar alguma coisa sobre determinado assunto. Quando você faz esse trabalho com essa pessoa, a gente consegue definir um público e atuar diante disso. Legal, bacana. Então, isso, hein? a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o seu link, os seus contatos. Bacana. Caso você, amiga ou amigo síndico, que queira, né, iniciar, que não tem muito tempo para desenvolver essa parte aí da questão do marketing nas redes sociais, se você tem um produto relevante, fique à vontade, faça o contato com o João. E a Cláudia também vai apresentar o livro maravilhoso que eu ganhei. Falando em marketing, vou fazer meu merchan aqui. Bom, aqui é nosso livro, foi o nosso filho que nasceu, né, Robinson? Nós fazemos parte de uma comunidade de experts em condomínios, é a SEX. A nossa mentora é a doutora Andrea Resch. E ela, fantástica, nos impulsionou a fazer, cada um de nós, criar um artigo específico voltado para síndicos, né? E temas práticos, na verdade, né? Então, temos aqui 29 artigos feitos por advogados experts em condomínios. Fala sobre LGPD. É isso que eu ia falar, a doutora Isabela Cardoso, ela é expert em LGPD, ela tem um artigo aqui também, né? Eu estou falando sobre blindagem jurídica na contratação de terceirizadas. Ai, que ótimo! Que ótimo! E o Robinson, o seu tema, Robinson, pode Relacionamento do síndico com os condôminos. Olha aí, muito bacana. Por isso que quando a gente falou ali do lado político do síndico, você foi o primeiro a levantar a mão. O nosso livro saiu fresquinho do forno, da editora CRV, já está à venda para os síndicos, não percam, tem muita coisa boa aqui para melhorar a sua gestão. Legal, E esse aqui é um presente para você. Muito obrigada. O Jurídico Diz Que Pode, um presentinho. Feliz, gente. Muito obrigada. Agradeço. E, além de agradecer pelo livro, eu agradeço pela presença de vocês. É um prazer. Foi um bate-papo muito gostoso, uma jornada, né? Verdade. A gente hoje, vocês não sabem o que eles passaram. Eu fiz eles andarem aqui na Vila Romana inteirinha. Fizemos uma pequena caminhada, né? Almoçaram aqui com a RS. Delicioso. Então, foi uma integração completa. Eu agradeço pela gentileza, pela disponibilidade de vocês compartilharem o bem maior de vocês, que é o tempo. Né? Então, a gente sabe o quanto que é escasso. João, muito obrigada por todos os ensinamentos. Obrigada também pela oportunidade que você está dando, né, para todas as pessoas que querem também conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. E eu espero que a gente se encontre muito em breve. Com certeza. O convite para voltar no nosso podcast está de pé e eu faço questão que você retorne lá. E vou estender também pro João, tá bom? Legal. E vamos fazer o nosso coro, né? É isso aí. Aqui na RS, o Jurídico Diz Que Pode!